Bom dia a todos. É muito grande a minha satisfação de estar aqui na apresentação desse número 77 da revista ID, tá certo? Volume 46, número 77, chamado Lindamente a Odisseia do Entardecer. E eu estou muito honrada de estar aqui representando a diretoria na pessoa da Carmen Mion, que não pôde estar presente. Eu rascunhei algumas palavras para essa apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Eu dou as vindas a esse número da revista ID e também a Annelise, que tem sustentado a revista, junto com sua equipe, num trabalho belo e profundo, em consonância com a proposta da diretoria de cuidado com a especificidade da psicanálise. O tema do envelhecer ou entardecer, como propõe poeticamente a editora, é muito importante para todos nós, pois apenas nascemos, começamos a envelhecer. Também, enquanto membros dessa sociedade, estamos envelhecendo e nos deparando com a perda de vários colegas queridos. Aliás, a homenagem da revista ao Eva é emocionante, contando com vários depoimentos de colegas, inclusive Evelise, que está aqui conosco hoje, e a dedicatória da Annelise. Lembro aqui do Guimarães Rosa dizendo: as pessoas não morrem, ficam encantadas, como, aliás, sugerem vários artigos desse número da ID, permanecem vivas na lembrança de cada um de nós, nas relações imateriais, que é um termo que alguns textos da revista usam, que trazemos dentro de nosso interior. Destaco aqui a fala de Eva em sua entrevista na página 22. A sociedade precisa batalhar muito para não perder a ideia de que primeiro se faz análise e o resto é o resto, porque é ali que se modifica e se aprende. Também quero destacar a entrevista de Alicia, onde enfatiza a importância das reanálises. Reanálise não é humilhação, é uma oportunidade de lidar com os lutos dessa etapa da vida. A revista contempla, eu fiz um popurrí de vários pontos que eu achei muito importantes e interessantes desse número. A revista contempla a clínica com 2 comoventes relatos, onde o trabalho analítico acompanhou o final de vida de 2 pacientes, permitindo transformações e expansões até que a morte os separou. Esse número contempla também a música em sua relação com a psicanálise, por meio das batidas do tempo na porta da frente e a relação com a literatura, especialmente com a escrita de Clarice Lispector, na busca de uma linguagem antes do pensamento, que realmente nos toque no fundo de nossos seres, como o misto de Camponesa e Estrela do Céu, que é um dos títulos dos trabalhos publicados. A revista contempla também a questão da ética psicanalítica, enfatizando a necessidade de reconhecermos nosso desconhecimento diante da complexidade da mente e do mundo, a dor da anestesia trazida pela não-dor e os preconceitos vazios de experiência. A revista contempla ainda artigos ligados ao Centro de Documentação e Memória e a comemoração dos 70 anos da nossa querida SBPSP, nos quais encontramos memórias preciosas e o cuidado com as raízes da jovem ciência.
ave de arribação, beleza e verdade para abrigar pensamentos não pensados, como forma de sustentar e desenvolver nossa instituição em bases sólidas. Finalmente, essa Eide contempla também a questão arte e psicanálise, uma utopia, um ateliê, desenvolvida em um webinar da diretoria regional, trazendo a possibilidade de construção de uma intimidade, objeto psicanalítico portador de sentidos para a dupla analítica, expressão artística do acontecer humano, lugar em que a invenção do self possa ocorrer. Nesse sentido, um ateliê. Entre a necessidade urgente de comunicar e também de não sermos encontrados, ficamos suspensos no paradoxo, como o artista Rothko, com seus painéis para o Four Seasons, um restaurante, um artigo lindíssimo. Mas sabemos que aí reside o estímulo para a criatividade, na vida, na arte e na relação analítica, como vemos na visita à Casa de Vidro, de Lina Bobardi, gerando um transformador impacto estético, traduzido em linguagem poética pela autora, como caminhos de errância, combinação criativa de simplicidade e ousadia, talvez um modelo possível para um trabalho analítico. Já que o tempo passa, mesmo que a gente não queira, que venham tempos de confraternização e delicadeza. Muito obrigada. Lindo. Eu vou agora, obrigada, gente. Eu vou agora apresentar a Nelise Scapatiti, de Moisés Silveira Scapatiti, formada na Itália, onde trabalhou e se especializou, o que influencia sua visão como psicanalista. Tem doutorado em psiquiatria na Unifesp e é pós-doutor de psicologia na USP. Trabalha com a ideia de que a psicanálise é uma experiência autobiográfica para a dupla. Publicou um livro a respeito. É didata e professora da SBPSP e atual editora da Eide. Annelise, a palavra está com você. O que eu vou falar? Alguém tem um Civic prata? GF 0945? Por gentileza, quem tiver o Civic prata, descer. Tá no estacionamento. Obrigada, Ana. Quem escreveu a Odisseia e a Ilíada? Homero? Muitos autores? Otelo, Hamlet. Existiu um Shakespeare? Vários. E o Grande Sertão, Veredas? Quem escreveu esses pequenos editoriais e cartas da Eide? Faz diferença? Às vezes eu não consigo ouvir eu mesma. São tantos os personagens e é tanta perturbação. Por exemplo, se o doutor superego deixar e o narcisismo perfeccionista não ficar incomodado e muito grudado nas críticas sempre plausíveis dos outros, eu me encontro e escrevo. E se for bom o texto, o autor não importa. O texto resiste, ele permanece. Caro leitor, caro vocês todos, será possível concluir nossa odisseia da psique rumo à gratidão? A vida terá uma chance? E o amor? E a beleza? É possível ouvir a música da alma? Gostaria de manifestar minha profunda gratidão pela oportunidade de uma publicação para alcançar você que seguiu a nossa odisseia até aqui. Faço do sentimento de gratidão um tesouro que nos estimula a ir além, acreditar no potencial da psicanálise de cada um rumo à esperança, na abertura a conjunções em expansão.
que é uma expressão criada por mim enquanto escrevo esta carta. Há vários eurecas. Nessa dialética, agradeço a cada autor que enriqueceu a Ide ao contribuir e trazer sua íntima odisseia, e tornando-a generosamente de domínio público. Somos parteiros, mediadores de ideias. Como dizia Freud, somos movidos por nossos sonhos, pela livre associação. Afinal, quem cria quem? Os personagens, assim como os leitores, criam a nossa revista? Deixamos nossos analisandos entrarem em nossa vida psíquica? Difícil a escolha de um tema, e é claro, impossível abranger tudo e agradar a todos. O inconsciente e a cultura são infinitos, e assim são os nossos anseios. Não escolhemos temas muito abordados ou muito modernos, né, por outras revistas, para enfatizar a contraparte psíquica, a especificidade da psicanálise, né, de assuntos tão atuais e, ao mesmo tempo, tão antigos. Afinal, como dizia Tommaso de Lampedusa, no seu famoso romance O Leopardo, se queremos que tudo permaneça como é necessário que tudo mude. A psicanálise vai na contramão do binarismo, das divisões fanáticas e do ódio à dor de ter que lidar com a natural diversidade do ser humano. A alteridade está dentro de nós mesmos. E por que não entre os psicanalistas? Com a finalidade de abordar de maneira ampla e para enfatizar a relação entre vida mental, arte e cultura, optamos por seguir Ulisses em sua odisseia em busca da origem, a essência. Inspiramo-nos em poetas e sugerimos A Viagem de Ulisses, O Olhar de Ulisses, Ode ao Divino em Ti, A Travessia do Herói entre Crença e Fé, uma odisseia antropofágica, Guerra e Paz, o encontro entre o feminino e o masculino, e esta a Odisseia do Entardecer. O general Slim, durante a Segunda Guerra Mundial, formulou uma estratégia para terminar uma guerra com o recurso da poesia. Teremos condições de lidar com nossa própria destrutividade, que em seu auge reverte-se sobre nós mesmos? A guerra das crenças de quem tem posse do Deus melhor, pela razão do eu, que não ouve o não eu? Freud encantou-se com o sentimento oceânico, proposto por Romain Rolland, e utiliza a expressão em seu texto O Futuro de uma Ilusão, publicado em 1927. O sentimento oceânico é a experiência de transcendência, de ligação com algo maior do que o eu individual. Sentir-se como um grão de areia diante da infinitude cósmica do universo, do mistério do próprio psiquismo. É possível manter a fé ou é preciso refugiar-se na crença? Freud apontou a ilusão religiosa no sentido de repúdio à dor da condição humana de desamparo, que leva à idealização, ao endeusamento, a substituir a dúvida pela crença em verdades e certezas. Para o psicanalista, a fé é, sem dúvida, um bem maior do que a crença. Einstein dizia que utilizava a imaginação para criar suas fábulas. A atividade do cientista não é descoberta, revelação, mas sim criação, uma maneira de expressar a realidade infinita. Inspirada por Michael Hagen, que tantas vezes cita a cabala luriânica, faço uma conjectura imaginativa. Lá no Monte Sinai, naquele momento que Moisés recebeu os 10 mandamentos, estariam presentes todos os anjos, todas as almas. Cada um recebeu o divino, a luz e a inspiração através de seu próprio canal. Em contato com o núcleo incomunicável do eu que brilha, segundo Winnicott,
Na experiência com o indizível, cada um percebe e interpreta através de sua própria gestalt, preconcepção, capacidade, apenas um vértice, um vislumbre da verdade. Conjecturei que estariam presentes representantes de todos os povos, todas as raças, gêneros, religiões, Buda, Jesus, políticos de direita e de esquerda. Já pensou que confusão? Galileu Galilei, Copérnico, Newton, Einstein, Oppenheimer, cientistas, poetas, artistas, Sócrates, Aristóteles e Platão, todos os filósofos. E, quem sabe, os próprios psicólogos e os psicanalistas. Freud, Jung, Adler, Green, Lacan, Winnicott Beale, entre outros. Como no mito de Babel, cada psicanalista ouvia uma dimensão da personalidade. Afinal, estavam todos lá, contemporaneamente, os somitos e o velho bebê. O casal que nunca se casou. A moça triste da praça dentro do homem idoso. Cada um com sua pequena e brilhante verdade. Embalada por esse sonho, lembrei-me da história que contava na infância de minhas filhas. Uma noite escura e fria na floresta, uma pequena estrela cai do céu e os animais, atraídos pela luz, aproximam-se em busca de reparo. Logo se deparam com a condição de desamparo, a própria e a do outro, e tentam em vão ajudar a estrelinha, até que um grupo de mosquitos consegue levá-la de volta. E assim nasceram os primeiros vagalumes. Vaga-lume, vaga-luz, bruxuleia, a beleza. Há vários anos entrei no anfiteatro, lotado de pessoas, num congresso de psicanálise. Nele havia um homem que se apresentava sem responder às perguntas que lhe eram feitas e sem falar muito. No entanto, suas pontuações eram extremamente inesperadas e interessantes. O grupo continuou interessado por aquilo que acontecia ali por um bom tempo. E eu também aguardei. A inquietação me agradou. O paradoxo de alguém que vem dar uma palestra e se apresenta sem saber o que vai acontecer. Era o grupo sem líder? Nossa capa é uma homenagem a ele, Antônio Carlos Eva, a tela Eternidade de seu artista preferido, Ismael Neri. Era isso. Obrigada. Então, queria agradecer muito a todos. Agradecer a presença aqui da Ivelise, muito querida, muito importante hoje você estar aqui conosco. Agradecer as pessoas online, que agora são quase 40 pessoas. Muito dessas pessoas, eu queria agradecer pessoalmente, dar um abraço em cada um. Muito obrigada por estarem aqui nessa nossa odisseia. E, principalmente, queria agradecer aos membros da equipe e dessa mesa. Queria agradecer muito a nossa querida Ana Maria Vanucci, né, que ela está aqui, aceitou essa incumbência de improvisar. Ela é psicóloga, é mestre em psicologia social pela USP, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e ela é atual diretora científica da sociedade, cargo que ela exerce com brilhantismo. Queria agradecer também as pessoas que eu vejo hoje aqui, e eu vou começar, são todas pessoas muito queridas, eu queria enfatizar que essa mesa não podia ser diferente. São pessoas que têm a réverie das ideias, né, da psicanálise. Né? A Maria Helena. Então, eu vou apresentar a primeira pessoa muito querida, que também não requer apresentações, porque é tão conhecido, mestre de todos nós.
é o Luiz Tenório Oliveira Lima. Ele é médico psiquiatra, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professor do Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Antes de passar a palavra, eu só queria dizer que essa não é uma reunião científica, é um lançamento de uma revista, e que, portanto, as pessoas vão falar e que depois a gente sobe diretamente para o coquetel, onde o nosso amigo, o André Growald, vai tocar o piano. Tá? Muito obrigada. Com a palavra agora o Tenório. Uma satisfação. Tenório, muito obrigada. Emocionante. Eu queria agradecer o convite da Annelise, né? E também tive a surpresa de saber que estaria na companhia do Leonosec e do Luiz Cláudio, colegas, né, com muita sabedoria psicanalítica. Na realidade, esse convite deflagrou em mim uma movimentação, né, mental muito grande. E comecei a fazer leituras, né, e fiquei muito desorientado de como, né, eu poderia fazer o que escolher num universo, né, num universo tão complexo né, e grande, né, quase infinito, que é, primeiro, os números da revista ID dedicados a esse tema, Odisseia, com uma variedade enorme. E eu fui ler, porque eu não tinha lido muitos, né? Só um ou outro. Né? Eu fui ler, e depois a bibliografia. Mas o mais importante que aconteceu foi a evocação em mim das minhas relações, né? Seja com a Odisseia, que aí eu me recordei que meu primeiro relatório, não é, aqui na sociedade, no Instituto, o tema era justamente um tema clínico, mas o modelo utilizado era o episódio, né, do canto 12 das sereias. Foi uma lembrança importante, e eu entrei em contato, aliás, está publicado, né? Está publicado. O relatório eu apresentei nas priscas eras dos anos 80, em 1987. Mas ele foi publicado em 92, né? Para quem se interessar, ele se chama Sonhos e Cantos, sobre explicação e ignorância. Jornal de Psicanálise, número 2549, de 1992. Está publicado, quem quiser pode consultar, né? Porque ali eu tive um insight no meu trabalho, é uma lembrança, né? Que justamente na literatura sobre o canto 12, que eu soubesse, nunca tinha aparecido uma ênfase na letra das melodias cantadas pelas sereias. Então, há uma letra. Essa letra promete sabedoria e conhecimento do passado, do presente e do futuro. A onisciência. Então, eu até pensei em ler apenas essa passagem, na tradução muito boa do Frederico Lourenço, nos versos
180 a 190. Aqui fica melhor. Então, escreve Homero: sentaram-se e percutiram com os remos o mar cinzento, quando estávamos à distância de alguém girando. Se puder fazer ouvir a rápida nau navegando depressa, não passou despercebida às sereias, que entoaram o seu límpido canto. Vem até nós, famoso Ulisses, glória maior dos aqueus, para que nos possas ouvir, pois nunca por nós passou nenhum homem na sua escura nau que não ouvisse primeiro o doce canto das nossas bocas. Depois de se deleitar, prossegue caminho, jamais sabedor. Sábio, né? Pois nós sabemos todas as coisas que na ampla Troia argivos e troianos sofreram pela vontade dos deuses, a memória da guerra. E sabemos todas as coisas que acontecerão na terra fértil. A tradução que eu estou lendo não existia na época. E as traduções que eu tive acesso, brasileiras, não eram satisfatórias. Eu usei uma tradução clássica do Homero, em francês, da coleção Pléiade, do Victor Bérard, que muito importante, helenista, de 1955. E eu fiz a tradução livre do francês. Está, se vocês tiverem a curiosidade de consultar esse trabalho, vocês verão, né? Inclusive a indicação do Victor Bérard. Esse aspecto de prometer a onisciência foi o tema do meu pequeno relatório, né? Do meu pequeno trabalho, né? Que foi examinado. Eu tive como examinadores o Paulo Duarte, o Márcio Giovannetti e, já falecido, o Gessel Sterling. E, aliás, fui muito bem recebido e saudado. Isso tudo veio na memória, eu não me lembrava disso há muitos anos, veio na memória, né? E isso também, né, coincidiu com outras lembranças. Tanto que essa parte da minha intervenção eu chamo de coincidências, que foi aquilo que, né, eu fui em busca, em cada momento com fatos evocados da minha vida psicanalítica passada. Me lembrei também que o ID, eu fui um dos fundadores, era o único candidato. Eu fui convidado pelo Chaim, está aqui o Deodato, que era, né, um dos colegas, o Deodato, o Paulo Duarte, não é? E a Mirna, faziam parte do primeiro comitê editorial dos primeiros números. E eu queria lembrar aqui uma coisa comovente, que a presença da Sônia, né, e da Roseli Azambuja. A Roseli, ela foi a alma daquele projeto, do ponto de vista gráfico. É um projeto muito precário do ponto de vista dos recursos de impressão que nós não dispunhamos naquele tempo. E a Roseli, que tinha experiência com isso, ela fez. E os 3 primeiros números, que são muito precários graficamente, eu os visitei porque eu preservei na minha biblioteca
os 3 primeiros números. 2 dos quais, o segundo e o terceiro, 1976 a 78. Há uma entrevista feita com Caetano Veloso, que havia recentemente chegado do exílio, ele chegou em 72, 73, e é uma entrevista interessantíssima, não porque eu fiz, mas é interessante porque eu não sou jornalista, né? Ela foi publicada nos livros, e é em 2 números, né? Foi feita no Rio de Janeiro e foi editada pela Roseli. Deodato, a Zambuja está aí presente, e eu fiquei contente que você viesse, porque, né, estamos nesse momento, é um entardecer, é uma metáfora que eu não sei se eu concordo muito, mas, de todo modo, é um entardecer também. Né? Eu vou usar esse entardecer de uma outra forma, mais adiante. Mas a Roseli deu um título a essa entrevista, não sei se o Deodato recorda, Quando Medra a Magia. Título lindo, lindo, Quando Medra a Magia. E é mágica a entrevista. Eu relendo agora, fiquei numa emoção muito... Veja quantas coisas, quantas coincidências pessoais me ocorreram. Né? E, mais adiante, no terceiro número, tem uma entrevista com um analista de data, um pouco esquecido, chamado Theon Spanudes. Essa entrevista foi interessantíssima, porque ele conta a saga dele, coincidentemente, vindo da Grécia para se tornar analista de data, convidado pela Adelaide Coca. E ele dá uma entrevista, ele já tinha, naquele momento, renunciado às funções de analista de data e trabalhava muito como colecionador, principalmente de Volpe, é considerado um dos grandes, né, especialistas em Volpe. Né? Mas, mais do que isso, ele foi o primeiro tradutor, mais uma coincidência, um tradutor do poeta Cavafis, que naquela época não era conhecido sequer na Europa, na época que ele fez a tradução, que a Marguerite Yourcenar estava fazendo a tradução do grande poeta grego Cavafis. E essa tradução, mais uma coincidência, ele fez com um grande amigo meu, e de nós baianos aqui presentes, já falecido, que é Vivaldo da Costa Lima, que fazia o mestrado de antropologia, né? Ele era professor da Universidade Federal da Bahia, e era amigo do Theon Spanudes. Aliás, antes de eu entrar na sociedade, ele me apresentou ao Theon Spanudes. Eu não sei se a ideia foi da Sônia ou da Mirna ou do Deodato, eu não sei. Né? Eu não me lembro. Mas quando a entrevista saiu, é interessantíssima a entrevista com o Theon, que era gay, né? E era sabido, era publicamente. Né? E é uma entrevista muito pertinente, muito interessante. Acho que no 4º número foi uma entrevista com a Marilena Chauí e com aquela professora de literatura para ver a vocação que continuou da revista ID. Não é? Então, esses aspectos, vocês imaginam, né? Eles me tomaram. Então, como eu que sou organizado dentro de uma certa racionalidade, né, precisa, procuro, né, e aquilo me tomou e me perturbou para escolher o tema. Então, eu escolhi coincidências. E a coincidência que não tem a ver diretamente comigo, que também me lembra em relação, né,
A Odisseia é James Joyce. Foi a primeira coisa que veio. Sou um leitor de muitos anos e releio sempre. E ele reduziu, como todos sabem, né, ou aqueles que leram sabem, né, a epopeia de 10 anos, 20 anos, se contar os 10 de Troia, né, do Ulisses, em um dia, 24 horas. E o Ulisses é o Leopold Bloom, que é um agente de seguros, de publicidade, né? Ele é anônimo. Aí eu percebi que o canto 9 é onde Ulisses se salva dizendo que é ninguém o nome dele. Então, na Gruta dos Ciclopes, aí eu tive esse insight interessante, não me recordo de ninguém ter falado isso. Talvez tenha, a bibliografia extensa, né? Que é o Leopold Bloom, é ninguém. É um personagem sem nenhuma representatividade. O seu filho não tem, né, que equivale ao Telêmaco, não é? Que é Stephen Dedalus, com o qual eu me identifiquei desde a primeira leitura, porque ele é aluno dos jesuítas, e eu fui aluno dos jesuítas durante 12 anos, não é? Do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, colégio antigo, né, dos jesuítas. E aquilo me fascinou, aquele personagem. Quando eu falo isso, eu sou ninguém, eu não estou me dando importância. Eu quero dizer que, no momento em que eu fui convidado, eu fui confrontado com essa memória, para mim muito grata de fazer, e escolhi fazer essa exposição para vocês e imagino que possa ter algum interesse. Logo em seguida, eu me lembrei do primeiro canto e do segundo, dos 30 cantos iniciais, de Ezra Pound. Ezra Pound, grande poeta, teve uma importância enorme no século XX. E o primeiro canto, esses primeiros foram publicados em 1930, mas o primeiro ele começou a escrever em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial. E o primeiro canto é a transcrição em inglês da tradução latina de 1538, publicada em Veneza, do Andrea Divos. E é comovente, porque fala, né, é o início do canto 12, quando tem o Elpenor, né, vai ser sepultado, e isso é descrito no primeiro canto. E, em parte, do segundo, que ele identifica o Andrea Divos, mostrando uma ponte entre a Odisseia, a produção, né, tão originária para a nossa cultura e para a literatura do Ocidente, né? E Ocidente quer dizer entardecer. Ocidente é isso, né? É o pôr do sol, ao contrário do Oriente, onde o sol nasce, né? Então, esse problema do entardecer, nós vamos meditar sobre a questão do Ocidente e o entardecer do Ocidente. Isto é, o entardecer do entardecer, não é? Porque é literal, né? É o pôr do sol, a terra do pôr do sol. Aliás, em alemão é exatamente isso, a terra do pôr do sol. Então, o Ezra Pound, ele traz essa questão, ele traz, não é por acaso, porque os cantos é uma obra monumental, extraordinária. É uma espécie de pseudo-épico, porque não é mais épico, porque os personagens são, em geral, comuns.
Mas o início tem essa característica da tradição, da tradução, da tradição épica do Ocidente. Vocês poderão encontrar a referência para a tradução dos cantos, é uma publicação muito boa, uma tradução excelente, do Juscelino Greenwald. É a tradução em que os 3 primeiros cantos vale a pena uma visita. Mais adiante, eu me lembrei também de um poeta traduzido por Augusto de Campos e muito frequentado pelos analistas a partir do conceito de capacidade negativa do Bion, que é o Keats, o John Keats. O John Keats, que viveu muito brevemente, 25 anos, 24 anos, e ele escreveu um poema que há algumas traduções em português, e é sensacional esse poema. O poema ao ler, o título do poema é Ao ler pela primeira vez o Homero de Chapman. Chapman é o primeiro tradutor em inglês do Homero. Então, se você olhar a coincidência entre Keats, um poeta romântico importantíssimo, do início do século XIX, e Pound, com a tradução latina. Então, esse diálogo, isso tudo foram associações que eu fui fazendo. E o Keats, esse poema é extraordinário. A tradução do Augusto de Campos é sensacional. É uma tradução que vocês podem. E o Augusto ele traduziu, além disso, uma parte de um poeta que o Pound cita, que é Sordello. E o Sordello, justamente, é veneziano, E o Pound, no terceiro canto, ele encerra essa parte sentado nos degraus da Dogana de Veneza, nos degraus da Dogana. E Augusto me mandou uma vez uma foto em que ele, falando do Sordello, ele estava sentado, como o poeta Pound sentou e se referiu no terceiro canto dos seus cantos. Mas isso são curiosidades das coincidências. E, por último, para, de certo modo, encerrar, eu tive acesso a um texto do Kafka, não muito conhecido, na tradução. É um pequeno conto, na tradução do Modesto Carone, que é o grande tradutor de Kafka, que se chama O Silêncio das Sereias. E eu vou encerrar com O Silêncio das Sereias, de Kafka. Não precisa referência a Kafka, Um autor importantíssimo, nasceu em 1882 e morreu em 1924. Ele tem, e até hoje é perturbador. Os críticos e a crítica não conseguiram acessar a especificidade, a peculiaridade. 2 tendências da crítica na bibliografia já vastíssima sobre ele, de um lado sociológica, a partir de Adorno, e de Walter Benjamin, que, aliás, é um artigo extraordinário, muito melhor do que do Adorno, na comemoração dos 10 anos da morte dele, em 1934. 1934. E psicanalíticos. Os psicanalistas daquele período, todos viram a situação edípica por causa da carta ao meu pai, mas, na verdade, são caminhos equívocos,
porque ele triunfa e vocês vão ver isso. Vocês vão me permitir ler esse mini conto e eu encerro por aí. Teria mais outras coisas, mas diante do silêncio eu vou pular essas coisas e apenas o silêncio das sereias, na tradução de Modesto Carone. Prova de que até meios ineficientes, infantis mesmos, podem servir à salvação. Ele inicia assim. Para se defender das sereias, Ulisses tapou os ouvidos com cera e se fez amarrar ao mastro. Naturalmente, e desde sempre, todos os viajantes poderiam ter feito coisa semelhante, exceto aqueles a quem as sereias já atraíam à distância. Mas era sabido no mundo inteiro que isso não podia ajudar em nada. O canto das sereias penetrava tudo, e a paixão dos seduzidos teria rebentado mais que cadeias e mastro. Ulisses, porém, não pensou nisso. Embora talvez tivesse ouvido coisas a esse respeito, confiou plenamente no punhado de cera e no molho de correntes, e com alegria inocente, portanto infantil, foi ao encontro das sereias, levando seus pequenos recursos. Eu acho comovente, como se fosse numa sala de ludoterapia. As sereias, entretanto, têm uma arma ainda mais terrível que o canto, o seu silêncio. Veja que paradoxo, né? O seu silêncio. Apesar de não ter acontecido isso, é imaginável que alguém tenha escapado ao seu canto, mas do seu silêncio certamente não. Contra o sentimento de ter vencido com as próprias forças e contra a altivez daí resultante, que tudo arrasta consigo, não há na terra o que resista. E, de fato, quando Ulisses chegou, as poderosas cantoras não cantaram, seja porque julgavam que só o silêncio poderia conseguir alguma coisa desse adversário, seja porque o ar de felicidade no rosto de Ulisses, que não pensava em outra coisa a não ser em cera e correntes, as fez esquecer de todo e qualquer canto. Ulisses, no entanto, se é que se pode exprimir assim, não ouviu o seu silêncio. Acreditou que elas cantavam e só ele estava protegido contra o perigo de escutá-las. Por um instante, viu os movimentos dos pescoços, a respiração funda, os olhos cheios de lágrimas, as bocas semiabertas, mas achou que tudo isso estava relacionado com as áreas que soavam inaudíveis em torno dele. Logo, porém, tudo deslizou do seu olhar dirigido para a distância. As sereias literalmente desapareceram diante da sua determinação. E quando ele estava no ponto mais próximo delas, já não as levava em conta. Mas elas, mais belas do que nunca, esticaram o corpo e se contorceram, deixaram o cabelo horripilante voar livre no vento e distenderam as garras sobre os rochedos. Já não queriam seduzir, desejavam apenas capturar o mais longamente possível o brilho do grande par de olhos de Ulisses. Se as sereias tivessem consciência,
teriam sido então aniquiladas, mas permaneceram assim, e só Ulisses escapou delas. De resto, chegou até nós mais um apêndice. Disse que Ulisses era tão astucioso, uma raposa tão ladina, que mesmo a deusa do destino não conseguia devassar o seu íntimo. Talvez ele tivesse realmente percebido, embora isso não possa ser captado pela razão humana, que as sereias haviam silenciado e se opôs a elas e aos deuses, usando como escudo o jogo de aparências acima descrito. É muito enigmático, né? E eu sugiro a leitura porque, né, em silêncio. Eu devo dizer que essa transcrição eu não conhecia, é também uma coincidência. No meu seminário sobre a Oresteia, está participando um colega nosso, o Henrique Mandelbaum, e ele tem um livro sobre Kafka, que é um judaísmo na ponte do impossível. E, em função disso, ele me mandou o livro já há alguns anos atrás, quando o livro foi publicado. Mas eu não tinha lido essa parte, não tinha lido. Em função dele estar escrito, eu li. E eu estava justamente no momento tomado por essas possibilidades. Eu li isso, eu fiquei fascinado. Ele não sabe ainda, porque há 3 semanas que eu não o encontro. Eu vou participar, eu já tinha falado com ele, de ele, sobre Ésquilo e tudo mais, se manifestar sobre isso. É um livro muito interessante, né, sobre a parte de Kafka e o judaísmo. Mas muito obrigado a todos e desculpem a leitura extensa. Mas é uma forma de exorcizar a minha perturbação a partir do seu convite. Gente, sim. Pode vir aqui um minutinho, Deodato? Eu acho que está desligado. Liga, por favor, é que eu tinha desligado para não incomodar. O Deodato pediu a palavra? Ele pediu? Tá certo. Agora vai. Então é o seguinte, ó, ouvindo o Tenório, que é um amigo maravilhoso, é uma pessoa que sabe montes de coisas e eu tenho que ir embora, mas eu não quero ir embora sem colocar aqui alguma coisa, não só sobre o Tenório, mas também sobre como nós inventamos a IDE, né? Então, nós estávamos lá na casa do Chaim. Do Chaim, exatamente. E o Chaim tinha um grupo que estava em torno do que fazer com uma revista que está fora da psicanálise, não é só psicanálise, dentro da ideia que precisaria, não só para ser psicanalista, precisaria ampliar o que acontece na vida. Na vida e as forças sociais, fundamentalmente. Eu estou com uma certa dificuldade de falar, mas é coisa de velho, mas então estou indo meio devagar, mas eu adorei a ideia de que ia ser
pensado sobre como é que foi feita, ou melhor, o que é a ID. E eu estava querendo levar para a coisa do como é que apareceu a ID, né? Então, e as situações em que o pessoal era contra aparecer uma revista que não era só psicanálise, era psicanálise que envolvia todo um monte de coisas. E o Tenório trouxe hoje um monte de coisas, né? E ele é psicanalista, um grande psicanalista, mas é também uma pessoa que vai além, não fica só na psicanálise, ele vai além, vai girando a vida, né? Saindo da morte e girando a vida, né? E acontece que havia uma crítica que se fazia na época, como é que se vai fazer, diziam as pessoas retrógradas, eu acho, como é que ia fazer uma revista que não era psicanalítica dentro da psicanálise, tinha que ser só pão, pão, queijo, queijo, né? E aí, essa é uma ideia muito importante de que a ID é uma revolução. Então, é alguma coisa que dentro da psicanálise tem revolução dentro da psicanálise que não é psicanalítica também. Mas que a psicanálise não é uma bobagem. O Freud, quer dizer, uma bobagem que só... Por exemplo, o Freud foi buscar como centro da psicanálise, foi buscar a questão do Édipo, né? O Édipo não é psicanalista, né? Então, essa descoberta do Freud, eu acho que é super importante para a gente pensar que a gente não é só divã. E a turma falava muito disso, né? Que como é que vai fazer psicanálise ou uma revista que não é mais psicanálise, porque não é só divã. Quer dizer, então, isso é uma coisa muito importante. O Tenório traz uma série de questões que é uma pessoa que não é só divã para lá e para cá, né? É claro que o divã é uma das coisas fundamentais, né? Mas atualmente, por exemplo, é muita gente que faz análise comigo que não deita no divã e está fazendo análise. Tem gente que está fazendo análise pelo telefone. E assim vai por diante, né? Gostei dela falando sim, sim, sim. Bom, é só isso, tá bom? Muito obrigado. Só um instantinho. Há uma curiosidade, Deodato. Há uma curiosidade que o nome ID, não sei se você se lembra, foi você que sugeriu. E baseado numa coisa totalmente extra-psicanalítica. Naquela época, os evangélicos, ou uma certa confissão, tinham uma revista chamava Ide e Despertai. Ide e Despertai. Aí você lembrou e disse Ide. É por isso que o Ide tem o E. Eu não sei se você se lembra disso, mas minha memória é implacável, comigo mesmo em primeiro lugar e depois com os fatos. Você se lembrava disso? Ide e Despertai? Hein? Acredito em você. Gente, olha, desculpe aí. Imagina, eu quero agradecer, acho comovente, acho um privilégio, Deodato, estar aqui, um privilégio mesmo, todo esse testemunho de como a ID começou. Eu acho que os psicanalistas precisam da cultura. Eu acho que tem uma... como que eu vou falar? Enfim, não é bem uma rejeição, uma resistência, né? E a cultura como meio de expressar o inconsciente é uma coisa muito importante. Eu vou passar para o Luiz Cláudio
que eu sei que inclusive tem horário, e eu não tenho palavras para agradecer a tua perturbação, que acho que perturbou a todos nós, né? Luiz Cláudio Figueiredo, é uma honra tê-lo aqui, enorme carinho, muito obrigada. Ele é psicanalista. Um abraço forte, muito obrigada. Um aplauso. Agradecer também a presença da Maria Olímpia. Luiz Cláudio Figueiredo, psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professor aposentado da USP e professor da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Autor de alguns livros, entre os quais Ética e Técnica em Psicanálise, A Mente do Analista e Palavras Cruzadas entre Freud e Ferenczi, além de artigos em revistas nacionais e estrangeiras. Com a palavra. Bom dia. Obrigado a vocês por estarem presentes, me ouvirem, e obrigado a Annelise pelo convite insistente que ela me faz há mais de um ano para que eu esteja aqui presente hoje nesse lançamento. É um prazer para mim estar aqui. E eu começaria lembrando vocês que em 1994, quando contava 77 anos de idade, mais jovem do que eu, pelo menos, Bob Fields publicou um livro muito importante, um livro de memórias autobiográficas, chamado Lanterna na Popa. Bob Fields, para quem não se lembra, foi um grande economista, diplomata, político, membro da Academia Brasileira de Letras e é também o avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu não li o livro. Dizem que o livro é muito bom, só ouço falar bem desse livro. Parece que muito bem escrito, muito humorado, com muitas informações importantes. Mas eu não li. No entanto, desde que esse livro foi publicado, eu me encantei com o título, Lanterna na Popa. E eu vou seguir esse título hoje nessa minha fala. Como funciona uma lanterna na popa? E para que serve? A lanterna na popa produz um efeito como o da significação nachträglich, de que fala Freud, que os franceses traduziram por après coup, e em latim seria a posteriori. A lanterna na popa, ela é fundamental nos processos de luto e de elaboração das perdas permanentes, contínuas, incessantes, que nos acompanham desde o início da vida e pela vida toda. Viver é ir perdendo pela vida fora, como no poema de Elizabeth Bishop, intitulado Uma Arte. Esse poema também é traduzido, às vezes, como A Arte de Perder. Tem uma ótima tradução do Paulo Henriques Brito, intitulada A Arte de Perder. Mas eu hoje vou ler para vocês aqui uma outra tradução que nunca chegou a ser publicada e que tem como título Uma Arte. Uma arte. Poesia mais ou menos livre nessa tradução. A arte de perder, direi, não é difícil. São tantas coisas que a moldam desde o início que surpresa não traz a perda e nem espanto. Desastre não será, por certo, eu te garanto. Exercitemos. Se as chaves tu perderes, não te perturbes.
E as horas que vão fugidas, desastre não serão, por certo, eu te garanto. Pratica perder sempre, mais e mais depressa, nomes, lugares, rumo, e vê que qualquer perda, desastre não trará. Sou eu que te garanto. Perdi de minha mãe relógio de valor. A última casa de 3 que me restara. Perder não é difícil, isso eu te garanto. Perdi lindas cidades, 2, e, sim, vários reinos, 2 rios, todo um continente. Senti, mas desastre não foi, eu te garanto. E mesmo se te perco, e essa voz travessa, e um gesto amado teu eu já não mais mereça, um desastre não é, por certo, te garanto. Embora, escreve, possa parecê-lo, e quanto. Essa tradução foi feita pela minha mãe, há muitos anos. Eu tenho o texto manuscrito, estou lendo aqui o texto manuscrito, mas ela não coloca a data. E eu não sei se quando ela fez, ela me entregou. Eu me lembro que ela me entregou essa poesia traduzida na época que eu estava no exílio, no Chile, fugindo da ditadura. Então, para mim, tem um valor muito grande. A escuridão, voltando à questão da como funciona a lanterna na popa, a escuridão permanece na proa, mas com o tempo e aos poucos vai se aceitando melhor e com menos angústia e sofreguidão impaciente as incertezas e as perdas. Já não se buscam furiosamente evidências e razões, direções e caminhos pré-estabelecidos, roteiros para a navegação. E aceitam-se também melhor as perdas. Pois o que se vê à luz da lanterna na popa são coisas em processos de perda permanente, à medida que o navio prossegue seu caminho. Nesse navegar é preciso a necessidade de fé na própria navegação e confiança em um certo radar para navegar nas trevas sem se perder, mas também sem muito se encontrar, sem se acidentar seriamente, mas nunca certo de que o risco foi definitivamente evitado e o porto seguro, aonde quer que esteja, se é que existe porto seguro, se aproxima. Ou seja, a lanterna na popa mostra fugazmente o passado sempre passando e se esfumaçando na névoa e na escuridão, o que reforça o senso de transitoriedade numa vaga compreensão après coup da vida e do passado que passa. A fugaz e imperfeita compreensão a posteriori nunca se dá no presente absoluto. Vem sempre um pouquinho atrasada, ou muito atrasada, como quando se ouve uma piada e só se compreende e ri horas depois. Ou como naquele personagem ofendido de Jô Soares, que só conseguia revidar o desaforo depois de muito tempo, fora de hora e de contexto. Era impagável, não é? Isso me leva a pensar no psicanalista em sessão. O trabalho do psicanalista em sessão e ao longo de uma série de sessões também depende de sua lanterna na popa, escutando,
de olhos fechados ou semicerrados e prescrutando o que vem e se aproxima numa grande escuridão, mas podendo aprender a posteriori com o que consegue divisar do que se passa e continua passando, sem poder ser plenamente compreendido e nunca sendo, de fato, capturado. E o psicanalista envelhece. O que os anos de navegação às escuras podem trazer de bom para o analista em sessão? Em primeiro lugar, ele aprende a refinar continuamente o seu radar e a confiar mais nele, sabendo, contudo, que o radar não vê, apenas detecta indícios, vultos. Mas pode também aceitar melhor a escuridão e as incertezas, os vultos, mais ou menos detectados e pressentidos, que acionam sua capacidade de sonhar. Pode também apreciar mais os riscos e o senso de aventura de uma navegação sem memória, sem desejo e sem compreensão prévias, sem dogmas teóricos que cegam quando ofuscam, lançando luz em demasia. Aliás, há as duas modalidades de cegueira. A cegueira da escuridão e do lusco-fusco, que beneficia nossa escuta e atenção flutuante e nossa capacidade de reverie, e a cegueira da iluminação excessiva, que ofusca e nos paralisa. Pois há também riscos no envelhecer. Os acúmulos de uma suposta compreensão antecipada e uma certa impaciência arrogante, como na bela canção de Tom Jobim e Chico Buarque. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vão dar em nada, seus caminhos sei de cor. Muito linda. Mas se um analista em sessão se sente identificado com ela, está perdido o trabalho de escuta e sonho. As coisas que se mostram iluminadas pela lanterna na popa não duram, nem se acumulam. Elas passam, se perdem, são transitórias. E a proximidade da morte, quando os lutos não foram acontecendo dia a dia, e na tradução do Paulo Henriques Brito, tem um verso que diz: perca um pouquinho a cada dia. Caso isso não aconteça, de irmos perdendo um pouquinho a cada dia, não vamos ser capazes exatamente de ir fazendo os lutos necessários e deixando que as coisas de fato passem. Ao contrário, isso pode acionar defesas de negação que congelam os processos, que impõem e exigem o reconhecimento da transitoriedade e um bom envelhecimento. Aqui uma confissão. Já sou velho, mas o que eu mais desejo para mim e para os velhos amigos velhos é que envelheçamos um pouco mais. Aliás, envelheçamos muito mais, mas sabendo muito menos. Salvo o que se mostra de forma rápida e efêmera quando iluminado por nossa lanterna na popa. Mas esse é um saber que não dura, nem se acumula. Ele vai se dissipando à medida que o navio navega na obscuridade. O que esses saberes evanescentes deixam de legado é sabedoria. E agora, para terminar. Tendo começado com Roberto Campos e sua lanterna na popa,
e atravessado com Elizabeth Bishop e minha mãe uma arte, chegamos a Federico Fellini, E la nave va. Ao que acrescento, E la nave va nell'oscurità e nell'incertezza, ma felice. Mas por que feliz? Perguntarão. Feliz porque a viagem está sendo longa. O que me faz lembrar, aliás, do poeta já lembrado pelo Tenório, o Cavafis ou Cavafis, e seu poema Ítaca, que eu lerei agora. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem Lestrigões, nem os Cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás, se altivo for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem Lestrigões, nem os Cíclopes, nem o bravio Poseidon has de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma. Se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu has de entrar pela primeira vez um porto, para correr às lojas dos fenícios e belas mercancias adquirir, madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes sensuais de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Há muitas cidades do Egito peregrina para aprender dos doutos. Tem todo o tempo, Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar, mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca, sem ela não te punhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu, se a achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Muito obrigado. Lindo, muito obrigada. Poema traduzido pela mãe, que precioso. Muito obrigada. Então, agora a gente tem o nosso mestre, né? O Leopoldo Nozek, membro efetivo e analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, da Sociedade. Ele foi presidente dessa sociedade em 1993, 94, 95 e 96. Presidente da FEBRAPSE, 1991, 1993. Presidente da FEPAL, 2010, 2012. Prêmio Signorei Awards, sei lá como se fala, 2014. Um prazer muito grande. Bom, eu começo agradecendo bastante o convite. É muito honroso estar no lançamento do ID, com o qual eu tenho uma ligação afetiva muito grande que eu vou contar. Também fico honrado de estar aqui de novo com o Tenório, com qualquer coisa. E
um pouco... Eu acho que o ID nasceu de um projeto de que psicanálise é cultura e a cultura também entra na psicanálise. E cultura é um termo muito complexo, afinal, o que é cultura? Então, eu vou escolher um recorte que é do Raymond Williams, que ele fala cultura é o cotidiano. Cultura, ele lançou um movimento na Inglaterra, Culture is Ordinary. Quer dizer, cultura é o prosaico, é como a gente veste, como a gente toma condução, como é que a gente trabalha, como é que a gente publica, como é que a gente casa, como é que a gente festeja, como é que são as cerimônias de luto, como é que interagimos entre os profissionais e por aí vai. E o ID, o Walter Benjamin falava uma coisa muito dolorosa e verdadeira. Ele falava que a história é contada pelos vencedores. Como é que seria uma história contada pelos vencidos e que isso seria um projeto que seria quase um projeto messiânico, a história reunida dos perdedores. Agora eu estou com o microfone, então eu vou contar a história dos vencedores, porque quem está com o microfone é que manda. Então, eu tenho uma versão sobre o ID, que a gente vivia imerso numa cultura que eram os anos de ditadura. A sociedade tinha 100 e poucos membros e tinha um grupo de didatas que era muito restrito, então era muito difícil entrar na sociedade. O grupo que começou o ID era um grupo que tinha sua origem em movimentos sociais também, não eram só analistas, era gente que tinha uma posição e isso agregava as pessoas. O que agrega? Agrega alguma coisa que se tem em comum. E o ID começou quase contra a corrente do que era a ortodoxia da sociedade. E era uma coisa titubeante, porque era uma época que a gente tinha medo de manifestar exatamente o que pensava, não era uma coisa publicável. Os primeiros anos que eu estava no Instituto, eu de jeito nenhum falaria das minhas opiniões do passado, nada disso não era recomendável. E esse grupo pioneiro, ele tinha uma posição claramente libertária e de colocar a psicanálise na cultura. Então, eu estava ouvindo, me ocorreu uma coisa interessante. Quer dizer, não é só o prosaico. Quer dizer, quando Freud começa a colocar as coisas, ele tem uma educação clássica, mas do lado dele tem o expressionismo, do lado dele começa a nascer o dodecafonismo, do lado dele tem o Wittgenstein, do lado dele tem o Bertrand Russell, que resolveu pegar o que há de substancial, de base, que a gente pode assentar toda a matemática sobre uma base firme. Tanto o Bertrand Russell como o Frege fracassaram, e o Bertrand Russell nunca mais quis pegar a base firme da matemática, abandonou os estudos e ele se tornou um militante social. À mesma época, também a cultura havia nascer a física quântica, tudo mudava, vinha a eletricidade. Imagina que com a eletricidade e com o automóvel, as mulheres podiam usar aquelas roupas, com aquela coisa atrás, quantas horas leva para pôr e tirar aquilo. Então, a vestimenta, tudo. E me ocorreu uma frase que eu ainda vou publicar. O que descobre a física? Que a matéria é inefável.
Quer dizer, que a gente não sabe sequer onde está o elétron. Ele vai, vamos saber, quando ele se choca com o observador. Então, essa inefabilidade, ela é consensual. Alguém disse que a grande descoberta científica do fim do século passado para esse século foi ter descoberto a nossa ignorância. Quer dizer, até as religiões, tudo se sabia. E as ideologias penetram. Eu vou me deter um pouco nisso. Nós somos também um grupo de profissionais que sustenta a família, que se reúne, tem marketing, tem franquias, uma franquia briga com outra, quer dizer, também faz parte do cotidiano científico. Um exemplo muito simples de como a fé entranha é que um cientista não joga o outro pela janela. Quem joga o outro pela janela na noite de São Bartolomeu é um cristão que joga pela janela um protestante. Então, por que essas razões de coisas tão chocantes entre nós? Nos anos 80, eu tomei a editoria do ID, que eu fiquei, acho que 8 anos, alguma coisa assim, bastante tempo. E era um grupo que se dispunha a radicalizar a proposta anterior. E aí nós publicamos a primeira tradução me fugiu, da Fenomenologia do Espírito do Kojève, em português foi publicada, publicamos a primeira vez em português a entrevista do Freud, que depois ficou bastante conhecido. A gente fazia conversas com os grandes mestres que vinham de fora, puxando a conversa para o prosaico e o cotidiano da vida deles. Foi o primeiro veículo que publicou as supervisões do Bion. E não era mérito só da revista, ela pegava uma maré de redemocratização. Eram os anos 80, já não eram os anos 70. Era outra situação. O ID cresceu tanto porque ele nasceu com essa vocação de fazer um contraponto com a cultura, com o cotidiano, com a amplitude do que é ser analista, que é para além da situação analítica, como o para além da situação analítica entra na situação analítica. Depois eu vou dar alguns exemplos. Era outro país. Em 70, nós éramos 90 milhões, metade morava no campo, metade... Quer dizer, tudo isso vai mudando e vai mudando o grupo. Eu ia no Belas Artes, começo dos anos 70, eu conhecia metade do cinema e todos os psicos estavam no TBC ou na oficina. Então, e tinha dentro da sociedade uma espécie de monopólio da função didática, formavam-se filas enormes. E uma ortodoxia de que a psicanálise era em si. E que é o inefável, mas a matéria também é inefável. O conhecimento da física, que é o exemplo, é o inefável. Então, é uma disciplina metafórica. Inevitavelmente, a gente não captura o objeto e faz metáforas. O Meltzer está muito enganado quando ele diz que a metapsicologia freudiana é uma versão hidrodinâmica do econômico, da mudança de energia. É uma metáfora, porque o próprio Freud, um pouco adiante, ele vai dizer o econômico é o que não cabe numa representação, não tem embrulho, então ele esparrama. E a gente recolhe isso como transferência. Então, o ID, nessa época, chegou a ter 500 assinantes pagos fora da sociedade.
Com isso, o IDE pôde fazer o projeto Memória, que começou a arquivar a história da sociedade, que deu margem à exposição Freud, aqui. Então, o IDE, que era uma fagulha, pegou fogo e essa ideia ela se esparramou. A IPA chegou a fazer intervenção na nossa sociedade por causa das filas. Então, na gestão da Ana Maria Azevedo, a gente conseguiu de novo poder receber candidatos. E, vamos dizer, esse grupo inicial, ele se ampliou e sempre teve essas polaridades na sociedade. Por exemplo, a gente está aqui no anfiteatro e, na época, se era contra comprar a sede, porque a psicanálise não precisa da materialidade. É uma disciplina que não requeria a materialidade. Mas a gente precisa sentar numa cadeira. É inevitável. A gente está num lugar. A neutralidade, eu posso não pôr nada no meu consultório, mas eu vou de blazer, eu vou de jeans, eu vou com o mesmo terno. Como é que eu... A neutralidade, ela é depois que eu identifico o que não tinha forma. Então, ela caminha numa espécie de acontecimento. Eu acho que a grande invenção analítica é a situação analítica e que a gente captura um evento. Então, é hoje da porre, da levare, ou é uma instalação com performance, com identificação dos elementos que fazem parte. Então, veja, é uma situação da sociedade na época da ditadura, entranha. É outra época na abertura democrática. A sociedade viveu um momento de expansão. Peculiarmente, hoje a gente vive um momento estranho. Não adianta falar, olha, tem fascismo, não tem fascismo, é comunista. Isso é passado. Pegando a Odisseia, uma passagem que eu gosto muito é quando Ulisses é capturado pela ninfa Calipso. E a ninfa Calipso, ela promete para ele vida eterna, jovem, o que já é um progresso na mitologia grega, porque o primeiro que prometeu vida eterna, eu não lembro o nome do herói, talvez o Tenório lembre, eu não lembro o nome, lhe foi prometido vida eterna, o que foi uma desgraça, porque ele ia envelhecendo e só ficava mais carcomido, e não lhe chegava a morte. Então, a vida eterna era uma tortura. Calipso foi mais esperta. Ela prometeu para Ulisses vida eterna, jovem, todas as delícias, além de que ela era belíssima. O que acontecia com Ulisses? Toda tarde Ulisses ia chorar na praia. Por que ele ia chorar na praia? Então, uma versão mais clássica e mais romântica e mais tola é que ele tinha saudade da Penélope. Que, considerando os anos da Guerra de Troia, os anos do périplo do Odisseu, a Penélope estava 20 anos mais velha, a situação era outra. Eu gosto, para mim, uma interpretação de que o que era uma tortura era a repetição. É na repetição que está a doença. Quer dizer, todo dia era igual. O que Ulisses queria? A vida, a transformação da vida, a aventura. Ele queria voltar para o mar. E coisa que, afinal, lhe é concedido. Então, veja, essa é uma tarefa que está para a gente sempre, e é a tarefa da editoria. Em que mundo a gente está? Em que cultura a gente está? Como é que a gente reflete a cultura e essa interação com a psicanálise? Como é que é isso? Como é que a gente aceita, eu fico boquiaberto, que a organização federal, o Conselho Federal de Medicina,
é dúbio com a vacina. O que acontece com médicos que apoiam uma coisa que é anti-vacina, que se não fosse essa política de Estado anti-vacina, possivelmente o Brasil não seria o país que proporcionalmente teve mais mortos durante a pandemia. Então, aí a gente vê isso, a gente vê um mundo em que as velhas coisas, comunismo, liberalismo, é um mundo de perplexidade. Então, um analista precisa pensar isso, é inevitável, está no divã. Eu atendo, eu gostava de falar que eu tinha uma disciplina que não precisava de tecnologia. Se faltasse luz, eu acenderia uma vela e continuava trabalhando. Não tem nenhum problema. Agora, metade do meu trabalho é inevitável, incoercível, que seja feito através de uma tela de computador ou de iPhone. É igual. Se fosse igual, eu viajaria de Google Earth, iria para Veneza de Google Earth, porque é mais barato, não tem aeroporto, não tem trânsito, tem muita vantagem no online. E veio para ficar. É incoercível, eu não dou mais nenhum seminário praticamente que não seja online. Tem o trânsito, tem tudo isso. Então, não deixa de preencher uma necessidade psicanalítica. O corpo em presença é uma encrenca. Então, é uma encrenca. É a mulher, é coisa tão prosaica da cultura. Se eu tenho uma escada no consultório, quem vai na frente? Quem vai olhar a bunda de quem? Então, já começa com uma situação, prosaico, não precisa grande ciência. Não? Quem abre a porta, não, vai você, e é uma mulher, e é bonita, e é bonito, e matéria. Mas a matéria, isso foi um insight que me ocorreu aqui na conversa. A matéria é inefável. Essa é a descoberta da física, da astronomia. O que tem atrás? Depois que descobre o Big Bang, o que tem atrás do Big Bang? O que tem? O que é a tal da antimatéria? E eu estou lendo esse livro que eu recomendei até no curso do Byung-Chul Han, que é um coreano que mora em Berlim e que gosta do Walter Benjamin. E o livro chama, muito sintomaticamente, Vida Contemplativa. Então, nessa mistura Walter Benjamin e orientalismo, ele coloca a vida contemplativa como uma opção antiliberal. A vida isso que eu chamo hoje em dia, que é uma síndrome que eu tenho muito no consultório, que não é mais a histeria de conversão. Eu gosto de chamar que a pessoa trabalha até 10 horas no capital financeiro e no lazer corre maratona. Então, isso aí eu chamo de hamsteria de conversão. Quer dizer, a pessoa entra na rodinha que nem o hamster e não para. E é bastante frequente eu ter esse tipo de situação no consultório. Veja, o biogênico, ele tem como solução para esse mundo como está, competitivo, consumista, individualizado, cada um é cada um, uma vida contemplativa. Fica faltando quem sustenta a vida contemplativa. Mas eu pedi para o grupo ler esse livro porque a situação da análise é vida contemplativa. Mas quando a gente sai, quando a gente está na instituição, entra a materialidade das relações, as franquias, os prestígios, os marketings pessoais, tudo isso
não entra na nossa vida, qual o grande medo que eu tenho? Que meu consultório não exista. Não é que eu faço uma conferência, não faço, é minha subsistência. Então, quando eu estou na situação analítica, é vida contemplativa. Nada acontece, não tem ação. E, paradoxalmente, tudo pode acontecer. Suicídio, assassinato, fusão. É o milagre, a grande invenção da situação psicanalítica, que desde que eu comecei, eu fico pensando, afinal, o que é psicanálise? E, pegando a imagem de uma luz, eu tenho, volta e meia acende um vagalume, eu tenho uma boa metáfora. Mas uma boa metáfora não serve para a semana seguinte. Ela é como um cartão que a gente manda, um cartão amoroso. Ele serve para aquele dia. Se eu repetir, imagina, eu começo a mandar um buquê de flor sempre com o mesmo cartão, com a mesma configuração. E pior, eu mandei o cartão para o paciente das 8 e mando o mesmo cartão para o das 2 horas da tarde. Se isso acontecer na vida real, quer dizer, se minha mulher sabe que eu mando outro buquê com os mesmos dizeres, ou a namorada anterior fica sabendo da namorada, é um escândalo. Então, eu preciso metaforizar esse inefável o tempo todo. E aí a psicanálise me escapa e eu preciso de uma nova coisa. Pegando um pouco mais abstrato, como a ideologia entra, um psicanalista no Ocidente, com toda a tradição cultural, ele não consegue ficar livre da tradição milenar revelação-redenção. Está no conceito de a interpretação exitosa do Strachey, mutativa. Eu dou uma interpretação, faço a revelação e aí tem a redenção. Um analista oriental, ele não vai pensar na interpretação desse jeito, como esse autor não pensa. Ele vai buscar uma coisa que é uma quietude. Então, ele tem uma coisa ocidental muito interessante, mas impregnada do oriental. Não tem jeito, um analista, a gente vai ver cada vez mais como é que é um analista japonês, coreano, que vem de uma outra tradição, que não tem revelação, redenção, como é que ele vai lidar com a fala dele? Então, uma revista como o ID, eu vou encerrar aqui, ela tem muito o que pensar dessa intersecção da cultura com o prosaico da análise, com o interno da análise. Quer dizer, por mais que o Freud não fosse a conceito de dodecafonismo, ou do cubismo, isso estava no ar. E isso entranha a psicanálise. A multiplicidade das figuras, a impossibilidade de fazer um retrato naturalista, isso desaparece. Desaparece. Eu ainda peguei isso nos meus começos kleinianos, porque eu tinha lá aquela molecadinha que eu atendia, e aí eu ia ler a Berasturi ou a Melanie Klein. E aí eu lia lá que o trenzinho entrava no túnel, nossa, o que ficava revelado com essa entrada do trenzinho no túnel, todas as intersecções sexuais possíveis. E eu ficava tentando fazer isso, e cadê a revelação? E a redenção? Então eu ia fazer supervisão e talvez essas primeiras crianças, assim, eu preciso fazer formação analítica. E é o que a gente continua fazendo. Que número é do ID esse? 77. Eu acho que isso, 77, está no centro do que merece ser pensado na nossa sociedade. A psicanálise e a gente fala do continente e o contido. Mas quem é o continente do continente? A cultura.
a cultura, que é o continente mãe, precisa do continente pai, precisa do continente família, precisa dos hábitos, a política entre aborto, não aborto. Tem o continente do continente, é um conceito psicanalítico que merece continuar a ser pensado e números afora. Muito obrigado. Então, temos muita coisa para pensar, 3 palestras lindas. Queria agradecer muito a cada um de vocês, ao Luiz Cláudio, que veio de fora. Eu espero que, que tenha sido para você, Luiz Cláudio, também tão proveitoso quanto foi para nós. Ao Tenório, muito obrigada, muito lindo. Muito obrigada, Leopoldo. E vamos, então, agora para o coquetel. Queria agradecer muito as pessoas que estão online, o Luca Trabuco, já vi aí, já vi várias pessoas queridas. E, então, bom dia, quer dizer, boa tarde para todos vocês. Muito obrigada.